Ô, Bia, chega aí, cara. Eu tava pensando num negócio aqui. Eita. Acho que esse vídeo devia ser um negócio assim, legal. Assim, tipo, o que você acha de a gente falar de uma guerra? Uma guerra daquela, aquela guerra É, boa. não, sabe, que é Primeira Guerra, Segunda Guerra, Vietnã, sabe? Essas guerras que mataram a rodo, assim, sabe? Gente pra caramba. Cara, Negócio violento mesmo, assim. Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai? Mas por quê? Brasil, Argentina, a maior guerra da América do Sul. Ah, cara, sabe o que é? Vou ser bem sincero. Que a Guerra do Paraguai é um negócio que já é manjado, assim. Todo mundo já sabe aquela coisa da Inglaterra, que manipulou os três países pra destruir o Paraguai, que era uma grande potência que tava crescendo. Isso aí ninguém vai querer ver um negócio desse. Cara, de onde você tirou essa ideia? Quem te falou isso? O professor de história na escola, ué. Ele errou. Não foi nada disso que aconteceu. Nada disso. Essa ideia está ultrapassada há anos. Não foi nada disso que aconteceu. A Inglaterra não queria a guerra. Inclusive, o Brasil nem tinha relação diplomática com a Inglaterra, estava rompido. Foi outras coisas que aconteceram. Tá, mas afinal de contas, o que causou a Guerra do Paraguai? Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo Eu sou o Bier. e esse é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube. Então, tudo que eu aprendi na escola tá errado. Tudo eu não sei, mas isso que você me falou, com certeza. Tem algum fundo de verdade nisso, pelo menos, ou nada? Nada. Qual é a verdade, então? A nesses Guerra do fatos? Paraguai foi uma guerra de Argentina, Brasil e Uruguai. Que formavam, né, a Tríplice Aliança. Isso, a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Mas o que é importante entender? Antes da independência desses países da América, tanto o Uruguai como o Paraguai como a Argentina faziam parte do Vice-Reino do Prata. O Paraguai, mesmo antes da independência, já era um território do Vice-Reino do Prata meio autônomo, que queria sua independência. Mas a própria Argentina era um país de províncias autônomas, não era um país unificado. E duas dessas províncias eram mais revoltadas do que outras, que são as províncias de Corrientes e Entre Rios. O Uruguai, por sua vez, nasceu depois de uma guerra entre Argentina e Brasil pelo território do Uruguai. A Inglaterra interveio, falou: o Uruguai não vai ser nem da Argentina nem do Brasil. Vai ser um país independente. Desde o começo do Uruguai, dois partidos principais se alternavam no poder. Se alternavam no poder é um eufemismo, né? Se guerreavam no poder, que eram o Partido Blanco e o Partido Colorado. O Partido Blanco tinha como presidente do Uruguai o Bernardo Berro. Ainda nos anos 60, Bernardo Berro chegou por Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, que estava com um exército cada dia maior, e propôs um acordo. Falou: Ô, Solano, vamos fazer o seguinte. Você me protege militarmente quando precisar e em troca eu te dou o acesso ao porto de Montevidéu. isso era fundamental, porque o Paraguai não tinha saída para o mar. Se o avião não existia, a única forma de importar e exportar era O Porto. o porto. Tava tudo bem para eles até que aconteceu um problema. O Bernardo Berro começou a tomar algumas ações contra os gaúchos que criavam gado, já invadindo o território do Uruguai para vender no Brasil. Que o Bernardo Berro começou a criar mais taxas, impostos para essas carnes, proibir esses gaúchos de usar os escravos e começou a dificultar a vida deles. Eles foram reclamar para o governo brasileiro, que era o do Partido Liberal, e o Partido Liberal tomou as medidas necessárias e enviou o conselheiro Saraiva para tentar negociar. E ele chegou lá e falou: gente, vamos parar com isso, blancos e colorados têm que dar as mãos. Não deu certo. Tudo continuou a mesma coisa até que o Brasil ameaçou o Uruguai. Oficialmente mandou uma carta dizendo: sempre que os interesses dos súditos brasileiros forem contrariados, nós brasileiros vamos intervir e usar a força se necessário. Pô, meu Deus, mas o Brasil também não era flor que se cheira nessa época. o Brasil tinha uma política externa agressiva, assim como todos os países, porque antes da Guerra do Paraguai, várias guerras aconteceram naquele território. O Brasil até já chegou a se aliar com o Paraguai, então todos os países daquela região tinham uma política externa bastante violenta. Então o Brasil invadiu mesmo o Uruguai. A ideia era colocar o Venâncio Flores no poder, no Uruguai, que era do Partido Colorado, para que os interesses dos brasileiros continuassem a ser respeitados. Pois quando o Paraguai descobriu isso, Solano Lopes mandou uma carta para o Brasil dizendo: Não mexa com o Uruguai. Pense duas vezes, porque ele é meu protegido. O que o Brasil fez? o Brasil não ligou muito. O Paraguai não tinha muita força diplomática e o Brasil tinha assinado com o próprio Uruguai, numa guerra anterior, um tratado que permitia ao Brasil intervir em assuntos internos uruguaios quando necessário. E o Brasil está mais preocupado com os seus interesses mesmo no Uruguai. O Paraguai, vendo que o Brasil invadiu o Uruguai, invadiu o Brasil. Nossa senhora. Invadiu o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. O que ele queria, na verdade, é mostrar primeiro que ele tinha poder e ele achava que talvez pudesse ter mais força de negociação. Então, olha, isso aqui é o que eu tenho. E aí poderia, digamos, deixar o Brasil meio na miúda. Mas isso não é meio igual eu querer puxar briga com o Anderson Silva? Então, o problema é que o Paraguai já tinha 70 mil homens no seu exército. Isso é bastante? Ele tinha 70 mil homens no exército, o Brasil tinha uns 13.
13 caras no exército? 13 mil, Ah, tá. Não, tá, tudo bem. mais ou menos. Cancela. Aí o que acontece quando o seu país é invadido? Você contra-ataca. O Império contra-ataca. Olha só. Foi genial. Não é mesmo? O Brasil declarou guerra ao Paraguai. Pô, não é assim. Você não pode invadir 2 estados meus e achar que tá tudo ok. Uma parte do exército do Paraguai foi invadir o Brasil. A outra parte estava se encaminhando para o Uruguai, para defender o Bernardo Berro. Só que para chegar no Uruguai, o Paraguai tem que passar Pela Argentina. pela Argentina Pelas províncias de Corriente e Entre Rios. Essas duas províncias enxergavam o Paraguai como um exemplo a ser seguido, como uma província revoltada que conseguiu sua autonomia, sua independência. Então existia uma aliança. O Solano Lopes pediu para o presidente argentino Bartolomeu Mitre permissão para passar pelo seu território e chegar no Uruguai. O presidente Mitre falou não, Não vai passar. mas ele foi mesmo assim. Que assim era o Solano Lopes. E ele acreditava que, como as províncias eram revoltadas contra o presidente, contra Buenos Aires, ele ia invadir esses territórios e ia ganhar apoio popular e dos governos locais. Só que não foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele invade o território argentino sem a permissão do presidente, o que acontece? guerra nele. Guerra, ou seja, ele conseguiu voltar a Argentina e o Brasil contra o Paraguai. Caramba, que desastrado esse Solano As Lopes. duas maiores potências da América do Sul. E, para piorar a situação, o Brasil conseguiu vencer a guerra no Uruguai, tirou o Partido Blanco do poder, colocou o Venâncio Flores do Partido Colorado, que também se colocou contra o Paraguai. Então o que aconteceu? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Tá, mas se foi 3 contra 1, então isso aí resolveu em uma semana. Né? A ideia dos países aliados é que acabasse em poucos meses, mas a guerra durou 6 anos. Mas por que demorou tanto assim? Alguns fatores são importantes. Primeiro, que o exército do Paraguai era maior do que os dos 3 outros países juntos. Outra coisa é que o Paraguai era uma ditadura, o Solano Lopes mandava em tudo. Não tinha que discutir, levar parlamento. No Brasil, por exemplo, já tinha um outro sistema mais desenvolvido, mas que na hora da guerra atrasava um pouco o processo. Outro problema é que o território paraguaio era desconhecido dos soldados dos outros países. E grande parte dele era um grande charco, então era uma dificuldade imensa para você se movimentar naquele território. E uma outra coisa ainda, existem documentos que provam que antes ainda do Brasil querer invadir o Uruguai, o Solano Lopes já tinha planos de invadir o Brasil. Que ele tinha mandado espiões para saber qual era a situação da defesa brasileira, do exército brasileiro na fronteira, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Ou seja, o exército já estava sendo armado há muito tempo no Paraguai. Quem toma a iniciativa da guerra sempre sai um pouco na frente, porque não é tomado de surpresa. O Brasil e a Argentina e o Uruguai tiveram que meio fazer as forças no seu exército e o Paraguai já estava preparado. Mas mesmo assim... Não conseguiu. O Brasil ganhou as principais batalhas, né, da guerra, como a Batalha de Tuiuti, de Riachuelo e a Cerro Corá, quando acabou a guerra e o Solano Lopes foi finalmente aprisionado. Cerro Corá? Mas Cerro Corá é tipo aqui do lado. Eu passei hoje Avenida? pra vir pra cá. Você passou pela Avenida Cerro Corá? Sim, eu passei. Inclusive já fui pra Tuiuti e às vezes já comprei na Riachuelo. Devo confessar. Pois é. O Brasil tem o nome de cidade, de rua e avenida em homenagem às batalhas importantes da Guerra do Paraguai que o Brasil venceu. Ah, que legal. E na Batalha de Cerro Corá foi quando o Solano Lopes foi morto, finalmente, e acabou a guerra. Pô, mataram o homem. Mataram. O Paraguai é um país que até hoje sofre as consequências dessa guerra. Não que o Paraguai fosse uma potência, mas havia um certo desenvolvimento econômico comparado com o que era antes, porque o Paraguai passou dentro de mais de uma década isolado do mundo, numa política de isolamento completo, de autossuficiência. Então, quando ele se abriu, começou a melhorar. Mas se comparasse com os outros países da América Latina, América do Sul, não tinha nenhum tipo de industrialização, indústrias, nada disso. Mas havia, sim, um desenvolvimento, que ele foi completamente bloqueado pela guerra, tanto que 60% da população total do Paraguai morreu na guerra. Até se reerguer, nossa... Se a história foi desse jeito que você está comentando, por que eu aprendi diferente na escola? Essa teoria de que a Inglaterra era responsável pela guerra e queria acabar com o Paraguai, que era uma potência que estava ameaçando a hegemonia inglesa, fala a verdade para você, é uma ideia que persistiu muito no meio das esquerdas no Brasil. Porque era uma ideia que culpava o imperialismo britânico contra um país que estava crescendo com um grande líder, que era o Solano Lopes, que distribuía terras aos camponeses, uma espécie assim de proto-comunismo, quando na verdade
verdade, não era isso. O fato da terra ser toda do Estado não quer dizer que era um protocomunismo. Ele era só um ditador que tudo pertencia a ele. E ele dava as terras para as pessoas cuidarem. A Inglaterra não tinha nenhum interesse em ter essa guerra. Destruir o mercado consumidor não era um negócio bom para a Inglaterra. O Brasil tinha rompido relações diplomáticas poucos anos antes da guerra com a Inglaterra. Na época que a guerra estourou, inclusive, não existia mais embaixada inglesa no Brasil. Foi a questão Christie, que num outro vídeo a gente pode explicar melhor. Então, ela não te sustenta. Ela só existiu porque era muito conveniente ideologicamente para muitas pessoas. Tem um pouco uma ideia um pouco meio saudosista, assim, de dizer, pô, se aquele cara lá tinha tudo para dar certo, mas, pô, impediram ele. Mas sempre chega um capitalista imperialista e acaba com aquilo. Se fosse ele lá, teria ficado uma coisa linda, maravilhosa. O Solano Lopes, se você ter uma ideia, ele mandou matar o próprio irmão, prendeu a mãe, porque ele começou a desconfiar que as pessoas o traíam. Dá para dizer que era um democrata, né? Inclusive, quando invadiu o Brasil, o exército paraguaio fez o diabo, né? Nas cidades, estuprou mulher, matou a população local. Foi uma coisa muito violenta. Não era exatamente um líder humanitário. Você sabia dessa história sobre a Guerra do Paraguai? Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. E você que não gostou também, compartilhe e escreve lá. Veja esses dois se destruindo a história do Brasil. Se inscreve no nosso canal aí, para que toda vez que a gente tem um vídeo novo, você já fique sabendo, na hora. Já sabe, né? Quando quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor. Onde é que a gente parou mesmo? Não tenho a menor ideia.